Amém? Lucas capítulo 2, verso 41, então diz assim a palavra do Senhor. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres e ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Feche seus olhos, amado Espírito de Deus. Pai, neste momento tão precioso, Deus, um momento onde o Senhor fala conosco, incumbido, Deus, de levar a Tua palavra, Senhor, eu te peço que o Senhor me proteja, Pai, que o Senhor me dê sabedoria, ousadia. Te peço, Espírito Santo, que não seja aqui, Deus, aquilo que vem do meu coração, Deus, humano, Pai, falho, pecador, mas que as palavras aqui ministradas, Deus, venham do Teu Espírito Santo. Amado Espírito de Deus, que as palavras aqui ministradas entrem no coração dos Teus filhos e filhas, e que todos nós, Senhor, possamos entender essa palavra, Deus, que nos limpa, que nos transforma. Deus, essa Tua palavra, Pai, que nos dá a possibilidade de nos encontrarmos contigo, de Te conhecermos melhor, de entendermos, Deus, qual é a finalidade para a nossa vida, qual é o objetivo que o Senhor tem, o projeto que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Pai, na multiforme graça da Tua palavra, Pai, cada um aqui vai recebê-la, Deus, de acordo com aquilo que o Senhor quer tratar no seu coração, Pai, no coração de cada filho e de cada filha. Na multiforme graça da Tua palavra eu te peço, Senhor, que o Teu nome seja exaltado neste lugar, que a Tua mensagem, Pai, alcance, Deus, a cada um de nós, e que ela dê frutos, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Perdendo Jesus em tempo de festa. A mim que Deus deu o dom da palavra, ministrar a palavra, Deus me chamou para pregar a palavra. Muitas vezes Deus fala comigo através de uma frase, como essa que eu citei agora para você. Quase todas as mensagens, sempre que eu estou pregando a palavra do Senhor, quase todas as vezes isso é resultado de uma única frase que Deus deu. A frase que Deus deu para essa noite é essa: perdendo Jesus em tempo de festa. Acabo colocando essas frases como título das mensagens, mas não que a mensagem tenha que ter um título, é porque para guardar a revelação eu coloco. E por que eu estou compartilhando isso com você? Deus é um Deus onisciente. Deus é um Deus que conhece todas as coisas. É um Deus poderoso. É um Deus que nos ensina todas as coisas. É um Deus que tem capacidade de nos dar todo o entendimento. É um Deus que tem capacidade de resolver todos os nossos problemas num piscar de olhos, numa única atitude. Deus pode mudar completamente a nossa história. Mas quanto mais eu estudo sobre Deus, sobre o seu caráter, a maneira como Deus age, mais eu percebo que Deus, apesar de poder fazer todas as coisas, Ele prefere nos ensinar a fazer. Deus prefere nos induzir ao crescimento. Deus prefere com que os seus filhos e as suas filhas se desenvolvam.
No meu caso, pregando a palavra, ele dá uma frase quase sempre. A partir dessa frase, ele me leva a estudar cada vez mais a Bíblia, a procurar cada vez mais o entendimento, a buscar as revelações mediante aquela frase que ele deu. Isso, claro, me faz crescer naquilo que o Senhor mandou eu fazer. Eu vejo que Deus age dessa maneira, porque quando nós olhamos para Jesus Cristo, nem mesmo Jesus escapou disso. Essa semana o pastor Marlon pregou aqui na quinta-feira uma mensagem poderosa. Deus fez grandes coisas. E depois nós saímos daqui, fomos para um restaurante, e 2 pastores conversando, só sai palavra. E começamos a conversar sobre a palavra e entramos nessa parte da história de Jesus. A Bíblia tem um vácuo, um tempo onde a história de Jesus não foi contada, dos 12 anos até os seus 30 anos. A última vez que a história de Jesus é contada, durante a sua infância, é nesse texto que nós acabamos de ler. Ele tinha 12 anos de idade. Depois disso tem um período em que não se fala muito sobre Jesus. Aliás, não se fala nada, a Bíblia não fala nada, até os 30 anos. E aí nós ficamos cogitando, o que será que Jesus fez? O que será que aconteceu? O que será que ele passou? Por onde será que ele caminhou? Como seus pais lhe criaram? Como ele conheceu? Como ele cresceu? Como ele se desenvolveu? A Bíblia não conta, mas na última frase que a palavra do Senhor fala sobre Jesus, nos dá um entendimento de como é que ele passou esse tempo. Esse tempo de anonimato, vamos colocar assim. A Bíblia diz que nesse tempo de anonimato ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Todo tempo de anonimato na nossa vida é um tempo para nós crescermos. É o Senhor que nos dá esse tempo. Todo homem, toda mulher levantada por Deus, Deus vai dar um tempo de anonimato. Um tempo onde pouca gente te conhece ou quase ninguém te conhece. Um tempo onde pouca gente acredita em você. Um tempo onde você é o filho do carpinteiro, o filho do médico, o filho do pastor, o filho de não sei quem. Você parece que não tem própria identidade. E às vezes você se sente frustrado, desanimado. Às vezes acha que o propósito de Deus não vai se cumprir. Mas olhando para a história de Jesus e sabendo que ele também passou por isso, eu creio, meu irmão, e entendo, até porque já passei por isso também, que quando Deus nos escolhe, Ele nos coloca num tempo de anonimato, para que a gente cresça em sabedoria e graça, diante de Deus e diante dos homens. A palavra de Deus diz que a sabedoria deve ser desejada, nós devemos correr atrás dela. Devemos buscar esse conhecimento. Mais do que prata, mais do que ouro. Aqueles que buscam, encontram. O Senhor é quem dá sabedoria. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que esse tempo de anonimato, ele passou se preparando para o ministério. Passou crescendo, passou desenvolvendo-se. E talvez seja isso, meu irmão, que está faltando para as coisas começarem a acontecer na nossa vida. O tempo de anonimato, o tempo de poucos recursos, o tempo de escassez, o tempo onde pouca gente nos conhece. Esse tempo, meu irmão, é um tempo fundamental para Deus desenvolver o seu caráter em nós, para Deus desenvolver o teu chamado, a tua profissão, o propósito que Deus tem para você. A mim Deus colocou em cima de um altar para pregar. A você, quem sabe Deus levará pelo mundo anunciando a palavra. Quem sabe Deus fará de você um grande empresário, um grande profissional, alguém que tenha recursos, influência no mundo para levar a palavra do Senhor através da sua própria vida. Esse tempo, meu irmão, que você está vivendo de escassez, aproveite para crescer na sabedoria do Senhor. Aproveite para crescer no conhecimento de Deus. Saber de Deus qual é a sua vontade para a sua vida. Saber o que o Senhor tem para você.
Eu tenho certeza que chegará um tempo, meu irmão, em que o Senhor te exaltará nessa terra. Chegará um tempo onde o Senhor te colocará por cima. Chegará um tempo onde você, desenvolvendo o saber e a graça, como diz a palavra do Senhor, cresçam na graça e no conhecimento. Chegará o tempo em que o Senhor te exaltará para a glória do nome dEle nessa terra, em nome de Jesus. Meu sonho é ser um grande médico. Meu sonho é ser um grande profissional. Aproveite esse tempo para crescer. Enquanto você não é, chegará o dia em que o Senhor vai te exaltar nessa terra, em nome de Jesus, é o que diz a sua palavra. Jesus passou por isso. Crescia em graça, crescia em sabedoria. Passou esse tempo. Mas Deus realizou cada palavra que havia predito. Tudo aquilo que foi profetizado ao seu favor se cumpriu. Como se cumprirá na tua vida também, em nome de Jesus. Perdendo Jesus em tempo de festa. Isso é algo, meu irmão, que tem acontecido com muitas pessoas. Perdem Jesus num tempo de alegria, num tempo de celebração. Se perdem do Mestre num tempo de vitória, num tempo onde a vida está boa, não está mal. Aqui nós estamos diante de Jesus Cristo com seus pais, com a sua família, com vários companheiros que vieram da cidade de Nazaré para passar em Jerusalém a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, para o povo judeu, era uma festa tradicional, milenar, memorial, que trazia a memória para aquele povo o tempo da libertação, quando aquele povo que viveu 400 e tantos anos, escravos do Egito, sofrendo numa terra que não era deles, debaixo de uma promessa que Deus havia liberado há milhares de anos, há centenas de anos. E essa promessa liberada, meu irmão, chegou um dia que se cumpriu. E Deus lá em Êxodo capítulo 12 diz que eles deveriam sempre, para se lembrar deste dia, comemorar a Páscoa. A Páscoa simbolizava, o nome Páscoa simboliza a passagem, que foi a passagem deles da escravidão do Egito para a terra prometida, para a liberdade, para as promessas, para o cumprimento da promessa do Senhor. Então ali era uma festa memorial, era uma festa de celebração, era uma festa de vitória, era uma festa de alegria. Todo o povo estava feliz, todo o povo estava alegre, só que a Bíblia diz que os seus pais perderam Jesus. Quando seus pais, no último dia da festa, vieram embora, voltaram para Nazaré, a Bíblia diz que eles esqueceram Jesus em Jerusalém. E a Bíblia diz que eles não perceberam. Sem que percebessem, deixaram Jesus em Jerusalém, diz a Bíblia. Olha que coisa, meu irmão, fantástica. Quando nós perdemos Jesus em tempo de festa, na grande maioria das vezes a gente não percebe. A grande maioria das vezes, no momento de celebração, de alegria, no momento de estar comemorando, nós vamos perdendo Jesus sem perceber. Existe um texto que eu gosto muito de... Não é que eu goste de me lembrar, mas eu me esforço para não me esquecer. Porque esse texto me faz cair na real cada vez que eu sinto vontade de pecar conscientemente. Existem aqueles pecados que são inconscientes, a gente comete todos os dias, às vezes pecamos e nem sabemos, por isso que todo dia devemos pedir perdão. Vamos fazendo, por falta de conhecimento, por ignorância, vamos errando. Mas existem aqueles pecados que são conscientes, é aquilo que a gente sabe que não deve fazer. Contra Deus, contra nós mesmos, contra alguém. A gente sabe, antes de a gente cometer o erro, a gente já sabe que vai errar, mas cometemos. Quando eu sou tentado a esses erros,
Eu faço um esforço para me lembrar de Juízes capítulo 16, verso 20. Já falei aqui algumas vezes a história de Sansão. Um nazireu, um homem que desde o ventre da sua mãe nasceu com um propósito, sabia do seu propósito e foi instruído desde a sua infância no seu propósito. Era diferente de muita gente. Muita gente vive uma vida, uma infância, uma juventude, sem saber quem é Deus, sem saber a existência de Jesus Cristo, sabendo que já ouviu falar de Deus, mas não conhece a Deus. E aí, durante a sua caminhada, a sua vida, o seu dia a dia, aquela frustração, aquela sede, aquele vazio na alma, a vontade de descobrir algo, ele começa a procurar em tantas coisas, até o dia que ele descobre que aquele vazio na alma é do tamanho de Deus. E aí ele conhece a Deus e ele diz: até que enfim bebi a água que estava faltando na minha vida. Muita gente encontra Deus por esse caminho, mas existem alguns que desde o início sabem, vivem no seu propósito, estão caminhando no seu propósito, só que começam, meu irmão, a perder o Espírito Santo sem perceber. E Sansão era um homem assim, nazireu desde o início. A Bíblia diz que a primeira vez que Deus usa ele, vem sobre ele com poder. Ele ainda era um garoto, quando ele rasga um leão ao meio que veio para atacar os seus pais. Ainda um jovem garoto, ainda um jovem adolescente, sem entender muita coisa, mas o Espírito Santo desce sobre ele e ele é usado por Deus ali. Mas ele vai vivendo a sua vida inteira numa grande festa, numa grande celebração, só que não foi percebendo que o Espírito de Deus ia se afastando dele. Por que uma grande festa? Porque quando nós estamos no propósito de Deus, meu irmão, nós temos alegria. Quando nós estamos no propósito de Deus, ainda que aflições venham, problemas venham, nós somos alegres, nós temos paz, nós temos felicidade, porque andar no propósito de Deus significa encontrar a razão da sua existência nessa terra. Só que nós corremos o risco de andar no propósito de Deus e ir se perdendo dele, sem percebermos. A Bíblia diz que Sansão foi fazendo isso a sua vida inteira, até que um dia, com Dalila, brincando com a graça do Senhor, brincando com aquilo que Deus tinha para a sua vida, ele se levanta para mais uma vez, acostumado, destruir o exército filisteu que vinha contra ele. Quando ele se levanta para fazer aquilo que ele estava acostumado a fazer, ele percebeu que o Espírito Santo havia se afastado dele. E ele só percebeu durante a batalha. A Bíblia diz que ele vai para a batalha e não sabe que o Espírito de Deus havia se afastado. Aqui, meu irmão, isso acontece com José e com Maria, pais de Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida que eles amavam Jesus. Eu não tenho dúvida que eles honravam a Deus por causa de Jesus. Eu não tenho dúvida que eles eram gratos ao Senhor por tudo o que Deus havia feito na vida deles através de Jesus. Só que mesmo assim eles perderam e não perceberam. Caminharam um dia inteiro sem perceber que Jesus havia ficado em Jerusalém. Um dia inteiro. Estamos aqui diante de um professor de personal trainer, o Lúcio. Quantos quilômetros nós conseguimos caminhar em uma hora? 4, 5 quilômetros? 6 quilômetros. Agora imagina, meu irmão, um dia inteiro caminhando. Tem gente que está assim na vida. Está caminhando por um bom tempo e ainda não percebeu que Jesus ficou em Jerusalém. Não percebeu que Jesus não está do seu lado, celebrando, comemorando, vivendo em festa, e não percebeu. Por quê? Hoje, quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo me fez lembrar de um filme que marcou a minha infância. Um filme muito engraçado, e eu tenho certeza que muitos aqui se lembram. Até hoje é divertido ver esse filme. Esqueceram de Mim. Quem conhece esse filme, Esqueceram de Mim? Esse filme conta a história de uma família que estava para fazer uma viagem de Natal, iam cruzar o Atlântico, iam para a Europa.
E a família estava empolvorosa dentro da casa, muita gente, muitas coisas acontecendo. E quando eles vão viajar, eles esquecem um menino, o filho do casal, dentro de casa, que tinha mais ou menos essa idade que Jesus tinha. E o filme mostra que eles entraram na van, foram no aeroporto, entraram no avião, o avião decolou. Quando estavam no meio do Atlântico, a mãe tem uma lembrança súbita, o meu filho. E aí se lembrou que o filho ficou em casa, que eles haviam esquecido o filho em casa, se perderam do filho. Sabe por quê? Sabe o que faz com que a gente se perca de Jesus sem perceber? O egoísmo. O egoísmo faz com que a gente se perca de Jesus sem percebermos. E hoje, infelizmente, meu irmão, isso tem acontecido. Isso tem acontecido dentro da igreja. Quando estávamos mal, quando estávamos com problemas, quando estávamos numa tragédia, vivendo uma calamidade na nossa vida, nós éramos muito mais próximos do Senhor do que somos hoje em dia de alegria. E isso é do ser humano. Se nós olharmos para a terra, nós vamos ver que quando acontece uma calamidade, um terremoto, um furacão, alguma coisa acontece, uma calamidade vem sobre um povo, as pessoas se unem mais. O sentimento de amor, o sentimento fraterno, ele aflora. Você pode ver isso numa família, quebra o pau todo dia, tem comida em cima da mesa, tem condições, Deus tem abençoado, mas o pau está quebrando todo dia dentro de casa. Se acontece uma calamidade, todo mundo se une. Isso às vezes, meu irmão, as pessoas perguntam, por que Deus permite tantas calamidades? Se Deus é Deus, por que tantas coisas ruins o Senhor permite que aconteça? Sabe o que eu penso quando eu fico refletindo sobre isso? Que se não tivesse acontecendo volta e meia uma calamidade, essa sociedade já nem existia mais. Porque quando nós estamos muito bem, nós somos tentados sempre a nos esquecermos de Jesus Cristo, com o egoísmo. Deus começa a nos abençoar, Deus começa a nos prosperar, a igreja já não serve mais. A comunhão com Deus já não fica mais tão importante assim. Chegamos perto de Deus para reclamar dos problemas, mas não chamamos o Senhor para celebrar as nossas vitórias. E aí começamos a sofrer por causa disso. Vamos nos perdendo de Jesus Cristo e caminhamos às vezes um dia inteiro, uma vida inteira, um tempo importante da nossa vida, e quando percebemos, nos damos conta, Jesus não está ali do nosso lado. E aí vem o desespero, vem o sofrimento, porque amamos a Cristo, queremos estar com Jesus Cristo, queremos avançar com Jesus Cristo. Nessa noite, meu irmão, eu quero te convidar a você não se perder mais de Jesus Cristo. Nos momentos de celebração, nos momentos de festa, nos momentos de alegria, nos momentos de prosperidade, nos momentos onde o Senhor verdadeiramente vai te abençoar. Deus quer te colocar por cima, Deus quer te colocar, meu irmão, em lugares de destaque. Deus quer fazer você chegar a lugares altos, a lugares longes. Deus quer fazer da sua igreja luz. Quando chegarmos nesse momento, meu irmão, que o Senhor continue sendo prioridade em nossas vidas. Que o Senhor continue nas nossas vidas como prioridade, que Ele esteja conosco o tempo inteiro. Que Ele não seja esquecido, meu irmão, por quem Ele é, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele tem realizado em nossas vidas. Porque o mais importante na nossa vida, meu irmão, não é aquilo que nós temos. O mais importante, meu irmão, não é aquilo que nós conquistamos nessa terra. O mais importante é termos a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. O
O versículo 2, o versículo 44 diz assim: pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e os seus conhecidos. Qual é o maior mandamento? A gente sempre fala aqui na igreja: amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo e semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. Jesus falou em João 14 que aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. João, na sua primeira carta, no capítulo 5, disse que obedecer aos mandamentos de Deus não é pesado. O mandamento do Senhor é nos livrarmos do egoísmo, é nos livrarmos do coração que só pensa em si. Hoje, meu irmão, muitas pessoas dentro da igreja estão servindo a Deus somente preocupados com aquilo que Deus pode fazer por si, mas nem um pouco preocupados com a vontade do Senhor para a sua vida, com a vontade de Deus para a sua vida, para o seu projeto. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos e percebemos que a Bíblia diz que aquilo que eu faço acontecer ao outro, Deus faz acontecer a mim. Aquilo que você fizer acontecer ao seu irmão, Deus fará acontecer a você. A Bíblia diz que eles caminham o dia inteiro, não percebem, e aí começam a procurar Jesus. Caminhando um dia inteiro, eles acham que o Senhor estava com seus companheiros. Tem muita gente, meu irmão, que está vivendo dessa maneira, caminhando com pessoas que andam com Jesus, ou pensando que estão caminhando com pessoas que andam com Jesus, mas eles mesmos não estão com Jesus. Se fundamentam, se estabilizam, solidificam a sua fé em pessoas, porque acham que porque aquela pessoa está andando com Jesus, significa que ela está protegida, significa que ela está muito bem. Só que a salvação é algo individual. Andar com pessoas que andam com Jesus, com certeza nos traz algumas bênçãos, porque a bênção do Senhor é transbordante. Aqueles que andam com o Espírito Santo, aqueles que têm Jesus, eles abençoam. Inevitavelmente, andando com pessoas que estão andando com Jesus, você será eventualmente abençoado. Só que transformação de vida só acontece quando Jesus anda com você. Quando ao invés de apenas andarmos com pessoas que andam com Jesus, nós começarmos a andar também com o Jesus que anda com essas pessoas, colocarmos Jesus na nossa vida e querermos andar com Ele. Por muito tempo, meu irmão, na minha vida eu vivi dessa maneira. Criado num lar cristão, filho de um pai pastor, de um avô pastor, de um outro profeta ou outro avô, sempre contando com orações, com intercessões, e eu tenho certeza que essas intercessões me trouxeram muitos livramentos, porque quando você intercede por alguém, Deus protege, Deus tem misericórdia. Só que a minha vida só mudou de verdade no dia que eu parei de ver, meu irmão, que Jesus andava com os outros e passei eu a querer andar com Ele também. Aí a vida mudou. Até então era um Jesus de ouvir falar, um Jesus de ver na vida dos outros, um Jesus que as bênçãos que Ele derramava sobre os outros respingava sobre a minha vida.
Mas Deus não quer, meu irmão, que bênçãos sejam respingadas sobre a sua vida. Deus quer, meu irmão, que um rio de vida seja derramado sobre você, flua através de você, que você mergulhe nesse rio, que você nade nesse rio, que você vai fundo nesse rio. Grandes coisas o Senhor tem para você, é para aqueles que andam com Ele. E aí eles começaram a procurar Jesus, agora no meio dos parentes, no meio dos companheiros de viagem. É uma evidência clara, é um indício claro daqueles que se perdem de Jesus no meio da caminhada. É começar agora a procurar Jesus na vida do outro. As pessoas que conhecem Jesus, que sabem quem Jesus é, que já viveram um relacionamento com Ele, perderam dele, muitos, meu irmão, começam a procurar Jesus na vida dos irmãos. Aqueles que têm Jesus, eles não se preocupam em procurar Jesus na vida do outro. Eles se preocupam em apresentar Jesus para quem não o conhece. Eles se preocupam em pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem. Mas aqueles que conhecem Jesus, eles não precisam se preocupar para saber se Jesus está na vida do outro ou não. Porque Romanos 8 diz que o Espírito de Deus testemunha em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quem está com Jesus, meu irmão, quem tem o Espírito Santo, ele não precisa procurar, porque ele já identifica quando olha. Mas quantas pessoas, meu irmão, que se perderam de Jesus e agora ficam questionando se Jesus está na vida dos outros? Quantas pessoas que se perderam no meio da caminhada, perderam-se de Jesus e hoje ficam perguntando: será que Jesus está na vida dele? Será que Jesus está na vida dela? Será que eu consigo enxergar Jesus na vida daquele ou daquela outra? Meu irmão, Jesus anda com todos nós. O Espírito Santo de Deus, quando habita em nós, Ele nos faz, meu irmão, testemunhar. Ele nos faz entender. Ele nos faz ter o mesmo sentimento que Maria e Isabel tiveram quando se encontraram. Do teu espírito, meu irmão, o Espírito de Deus testifica que você é filho de Deus e que aquele teu irmão também é. Mas tem muita gente, meu irmão, procurando Jesus na vida dos outros, questionando, duvidando se Jesus está na vida dos outros. Isso é um indício de que se perdeu dele. Se você tem duvidado, meu irmão, de Deus na vida das pessoas, se você tem olhado e não tem enxergado, o que você precisa para ter o discernimento não é que Ele esteja na vida do outro, mas que Ele volte a habitar na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus hoje volte a habitar na sua vida e que você tenha um reencontro com Ele a partir de hoje. E Ele vai começar a preparar momentos para você, meu irmão e minha irmã. Vai começar a preparar situações para você, onde você identificará, pelo Espírito de Deus que está em você, quem é de Deus e quem não é. Eles começaram a procurar Jesus e não encontraram. Só que eles tomaram uma atitude certa. A Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém. Eles tiveram, meu irmão, a humildade de reconhecer que eles precisavam voltar para aquele lugar onde Jesus tinha ficado. Semana passada eu preguei aqui uma palavra sobre o reencontro com Jesus na praia. Quando ele encontrou os discípulos na praia, ele estava no mesmo lugar que ele tinha encontrado pela primeira vez. Aqui Maria e José tiveram exatamente a mesma atitude de voltar para Jerusalém. Sabe o que significa Jerusalém? Cidade de paz. Essa noite, meu irmão, é uma noite de reencontro com o Senhor Jesus. Talvez você chegou aqui nessa noite procurando pelo Senhor Jesus. Talvez você tenha se perdido do Senhor Jesus. Sabe onde é que você vai encontrar Ele? No lugar onde tem paz. Paulo, quando escreve sobre Deus, ele diz que Deus é um Deus de paz. Jesus Cristo falou em João 14 que Ele nos deixaria a sua paz Ele nos daria, não a daria como o mundo a dá. Paulo, quando escreve, diz que a paz que excede todo o entendimento guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus.
Escreve também que Deus não é Deus de desordem, mas Deus é um Deus de paz. Escreve também que quando temos que tomar decisões, a paz de Cristo seja o árbitro em nossas decisões. Sabe o que isso significa? Que Jesus está aonde tem paz. Sabe por que muita casa, meu irmão, de gente que é crente, que confia em Jesus, que já andou com Jesus, que sabe quem é Ele, sabe por que não tem paz? Porque Jesus não está mais lá. Porque onde Ele está, ali há paz. Sabe por que quem sabe você não tem paz no teu trabalho, não tem paz na tua vida, no teu coração? Porque Jesus não está aí. E para Ele voltar para aí, para você se reencontrar com Ele, a primeira atitude que você deve ter é de reconhecer que Ele não está mais aí. Perdi, me afastei. Parece que eu estava com Ele, parece que Ele estava com a gente, parece, mas eu não tenho mais paz no coração. Quando você reencontrar Jesus, você vai reencontrar a paz. Quem sabe uma atitude que você tomou lá atrás, você tinha paz, tinha vida com Deus, tinha uma vida em harmonia, e a paz desapareceu. Volta lá, meu irmão, volta lá, minha irmã, naquele dia onde a tua paz foi embora, porque o Senhor Jesus estará no mesmo lugar, lá onde a tua paz havia, onde a tua paz existia, onde ela se perdeu, ela está lá. Jesus está naquele lugar, e ali, meu irmão, você vai reencontrá-lo e vai voltar a ter paz, a ter tranquilidade, a ter uma vida abundante, como assim Ele te prometeu, em nome de Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com orações, súplicas e ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Jesus está onde há paz. Jesus, quando está na nossa vida, nós temos paz. Jesus disse que mesmo diante de aflições, de problemas, de tempestades e de dificuldades, nós precisaríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Sabe quem é que tem bom ânimo, meu irmão, diante de tribulações? Quem tem paz. Quem sabe que o que rege a sua vida não é, meu irmão, as leis do mundo, mas as leis do reino de Deus. Em paz eu me deito e logo adormeço, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Passar por vale de sombra e de morte, meu irmão, em paz, só quem tem o Senhor Jesus. Só se o Senhor Jesus estiver na nossa vida. Se você não tem mais paz no teu coração, essa mensagem é de confronto, mas é de entendimento. Se você reconhecer hoje, eu perdi Jesus, você vai reencontrá-lo, você vai voltar ao lugar onde há paz, e você vai reencontrar Jesus pelo poder que há no nome dEle. Quando Ele entra, meu irmão, Ele dá paz. Quando nós nos reencontramos com Ele, nós reencontramos a paz. A Bíblia diz que eles procuraram Jesus por 3 dias. Você consegue imaginar o que é para uma mãe perder um filho por 3 horas? Imagina 3 dias. Você que é mãe, consegue imaginar o seu filho desaparecer por 3 dias? Imagina a dor dessa mãe. Imagina a aflição dessa mãe. Sabe por quê? Porque quando nós perdemos Jesus, é difícil de reencontrá-lo. Por isso que Paulo, quando escreve, diz: aquele que julga estar em pé, cuide para que não caia. Jesus certa vez falou sobre isso. Quando o espírito imundo sai da vida de alguém, e aquela casa fica em ordem, ele passa por lugares vazios e áridos, e ele volta para ver como é que está o lugar, e encontrando a casa em ordem, mais vazia, ele volta e chama mais 7, agora não é mais 1, são 8, e aqueles passam a habitar naquela casa, e aquela casa, aquele homem se torna pior do que foi, o seu estado final é pior do que o início. Por quê? Porque nós devemos preservar, meu irmão, a vida que nós temos com Deus.
Devemos preservar o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por isso que é tão difícil você pregar, por exemplo, para alguém que está desviado. Se você tem alguém desviado na sua vida, na sua família, você vai saber que é mais fácil você anunciar Jesus para quem não conhece, para quem precisa de um encontro com Ele, do que para alguém que precisa de um reencontro. Porque um reencontro sempre é mais difícil, sempre é mais problemático. Só que não é impossível, meu irmão. Jesus estava no templo. Eles caminharam por 3 dias, mas eles encontraram Jesus no templo. Eles acharam Jesus. Eu não sei há quanto tempo você está caminhando. Talvez tenha sido difícil, meu irmão, você chegar. Talvez tenha sido difícil você chegar numa igreja, chegar num local de congregação, chegar num templo, chegar aonde Jesus está. Jesus está neste lugar nessa noite. Você já parou para perguntar para você mesmo como é difícil você vir à igreja? Você que conhece a palavra, você já fez essa pergunta para Deus? Por que, Deus, que é tão difícil eu vir à igreja? Eu quero me levantar, eu quero me reerguer. Por quê? Porque o diabo sabe, meu irmão, que é na igreja que você encontra Jesus Cristo. O diabo sabe que é no relacionamento e na congregação que você reencontra Ele. Por isso ele trabalha diligentemente para que você não chegue aqui. Só que eu quero dizer uma coisa para você: hoje ele perdeu. Ele pode ter te enganado várias vezes, mas hoje você chegou. Hoje você vai encontrar Jesus Cristo de novo. Você terá um reencontro com Ele. É mais difícil, é mais complicado, é necessário mais envolvimento, perseverança, dedicação, mas você vai viver um reencontro com Deus, e você vai viver, meu irmão, grandes dias sobre a sua vida. Você terá de novo o teu propósito restaurado, você terá de novo a tua vida restaurada, a tua família restaurada, você encontrará de novo, porque o Deus de restauração está nesse lugar, em nome de Jesus. Eles procuraram Jesus por 3 dias. Jesus estava na igreja, diz a Bíblia. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes pergunta. E a Bíblia diz, meu irmão, que todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando nós olhamos a história e as profecias que foram liberadas sobre Jesus Cristo, centenas de anos antes de ele vir a essa terra, um deles, o maior, o profeta messiânico mais importante, Isaías, lá em Isaías capítulo 9, disse que um dos seus nomes, ele seria reconhecido por maravilhoso conselheiro. As pessoas aqui ficavam maravilhadas com ele. Sabe por quê? Porque ele nos conhece. Ele conhece as nossas aflições, ele conhece as nossas dores, ele conhece os nossos percalços, ele conhece os nossos pecados, ele conhece as nossas dificuldades, ele conhece o seu caráter, ele sabe exatamente tudo sobre você, sobre mim. Você que um dia teve encontro com o Senhor Jesus e se perdeu dele por algum motivo na sua vida e hoje vai reencontrá-lo, você tem nele um maravilhoso conselheiro que sabe exatamente o que você precisa. Você pode dizer aquilo que Davi escrevia no Salmo 139, quando diz que os teus olhos, aos teus olhos o meu embrião não estava escondido, porque o Senhor determinou cada dia da sua vida no seu livro antes de qualquer um deles existir. Deus, meu irmão, através do seu Espírito Santo, Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, está nessa noite nesse lugar. E aquele conselho que você precisa, aquele conselheiro que um dia você teve, aquele conselheiro que hoje, quem sabe, está apenas na igreja,
e você esteve perdido dele até o dia de hoje, meu irmão, eu quero dizer que hoje você reencontrou ele, e ele vai para casa com você, te dando todos os conselhos, te ensinando sobre tudo, porque ele é maravilhoso, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é Príncipe da paz, ele está na sua vida, ele vai com você, porque o templo e santuário do Espírito Santo de Deus, casa de Deus hoje, é você, em nome de Jesus. As pessoas ficavam maravilhadas com ele, com o seu entendimento, porque a sua palavra é viva, é eficaz. Por isso que eu estou pregando aqui neste momento, e o Espírito Santo de Deus está fazendo arder em cada coração daqueles que precisavam ouvir essa palavra, um desejo de reencontro, uma vontade de reencontro, uma sede de se encontrar novamente com o Senhor, de restaurar a sua aliança com Ele, de restaurar o seu altar com Ele. Isso não é, meu irmão, algo da força do homem. Isso é o poder do Espírito Santo de Deus, na sua palavra viva e eficaz, que discerne cada pensamento, que penetra na alma, como diz a palavra, que separa todas as coisas, que nos deixa, meu irmão, diante dele, com a alma desnuda. Hoje ele está nesse lugar, o maravilhoso conselheiro está nesse lugar, o Deus forte está nesse lugar, e tudo que você precisa, meu irmão, é querer um reencontro com ele, desejar um reencontro com ele, liberar-se para um reencontro com ele, não ficar perplexo diante dele. Vamos colocar de pé.